E a gente tem, por exemplo, algumas iniciativas de educação que elas são focadas na geração Z. Não especificamente na geração Z, tem millennial, tem um monte de gente nesse balaio que são para a primeira idade ali, até os 18 anos de idade, o pessoal que já é pré-adolescente, adolescente ou jovens adultos. E essa educação a gente sempre tenta identificar quais são os pontos cruciais para, claro, investir um pouco mais naquele ponto. Quais são os principais desafios hoje que vocês enxergam na educação financeira de jovens? Quais são os pontos a serem abordados com um pouco mais de atenção? Vocês que trabalham com isso todos os dias, têm produtos desenvolvidos para sanar essas dores? O que falta para o jovem hoje ele ter mais acesso à educação financeira, se educar financeiramente para não ter problemas no futuro? Essa é uma ótima pergunta, porque como o Brasil é muito grande, isso varia demais. É difícil, né? Tanto em idade quanto em região. Então, assim, o primeiro momento é oferecer acesso. Assim, ter a possibilidade de alguém, cara, eu quero saber mais, por onde eu olho? Então, é só da gente poder dar essa plataforma de usar na prática, já é um diferencial muito grande. E principalmente, assim, o Brasil, em geral, é super endividado. Então, quando a gente fala de juros, trazer essa noção para o menor de idade de, cara, ter uma economia, de poder guardar, de não gastar mais do que tem se não for extremamente necessário. Essa noção financeira e de como você controlar, como você pode guardar, eventualmente investir, isso é o primordial que a gente vê. Então, a gente, dentro do app, a gente tem vídeos de educação financeira, a gente tem também conteúdos escritos de educação financeira. Então, quando a gente traz sobre juros, a gente tem bastante acesso nessa informação. O que são juros? Como funciona? Como é que eu guardo meu dinheiro? Faz sentido? Essa noção de primeiro controle, depois como eu ganho, né? Então, por onde? Como é que eu tenho 17 anos? Onde eu ganho dinheiro online? Consigo ganhar dinheiro com 17 anos, começo sendo menor de idade? Por onde eu recebo se eu já sou um jovem aprendiz? E, finalmente, como eu aumento investimento. Então, são essas 3 etapas. Primeiro, cara, como eu não me endivido, como eu não me ferro, né? Consigo manter. Depois, como eu ganho, além de mesada, ou enfim, como eu recebo via jovem aprendiz, um estágio. E depois, ok, já estou sabendo esses 2, como eu consigo investir. Então, multiplicado. Exatamente, de aumentar. Então, essas 3 etapas são as que a gente vê em ordem de mais adesão dessa galera. Entendi. E em investimento a gente consegue expandir em vários tópicos aqui. Principalmente um que nesses últimos anos tem sido muita relevância nessa geração é cripto. Então, como a gente consegue trazer para essa geração uma noção de, ok, como fazer isso, né? Já é uma realidade no mundo. Então, muito boa parte dessa geração nem sabe como chegar lá. É seguro? Como eu ajo para que seja seguro? Como eu ajo para que seja mais dentro da minha realidade, né? Então, isso são pontos muito legais de serem tratados com essa geração também. Entendi. E aí, por exemplo, aí que eu acho que a gente tem que destrinchar um pouquinho essa conversa. Onde a gente precisa incrementar essa educação financeira? A gente já tem hoje projetos no Brasil para inclusão de educação financeira nas escolas. A gente já tem empresas que fazem materiais escolares para crianças e fornecem isso para as escolas privadas. Então, qual que é a fase ali, a fase ótima para a gente abordar essa educação financeira com as crianças? Não, tem 5, 6 anos de idade, já vou dar um cartão de crédito na mão da criança, vou educá-la financeiramente, vou ensinar o que é um CDB, um CDI. Tem uma faixa ideal para a gente começar a integrar essa criança com a educação financeira, apresentar aos poucos? Como que vocês veem esses projetos de inclusão de educação financeira nas escolas, por exemplo? Pode beneficiar vocês ou não? Eu acho que, assim, falando de educação financeira de uma forma geral, para a geração Z, a gente tem um grande desafio que é o formato. Entendi. Né? Então, quando você vai analisar, essa geração ela pesquisa muito mais dentro do TikTok do que dentro do Google. Né? Então, de uma geração para outra, você mudou simplesmente a plataforma de pesquisa. E qual é o tipo de vídeo, né, que está ali dentro do TikTok? Cara, são vídeos super curtos. Conteúdos que são tipo pílulas, 30 segundos, 15 segundos, uma dinâmica rápida, uma comunicação leve. Vídeos, às vezes, sem áudio, só legenda, né? Porque você está assistindo no transporte público, por exemplo, cara, botei, não preciso de fone, não preciso de nada. Então, a gente repensar o formato, né? Como a gente precisa educar essa geração. E eu acho que é uma construção tijolinho a tijolinho, né? Então, não vai ser uma iniciativa única, né? Então, vai ser desde inovar no formato, inovar nos canais. Então, acho que tem que estar dentro da escola, tem que estar na escola, tem que estar na rede social, tem que estar na rede social, tem que estar dentro do banco, tem que estar dentro do banco, né? Então, a relação também com as instituições financeiras, né? A primeira experiência financeira, às vezes, era traumatizante. Ok, abri a conta lá, não movimentei, porque, enfim, abri a conta no dia, não tinha necessidade de fazer um depósito. Ok, passou um mês,
fiquei negativo. Como assim eu fiquei negativo? Acabei de abrir um negócio. Taxa. Né? Então, essa relação, né, de você ter a primeira experiência financeira de uma forma segura e você ir construindo o relacionamento, né, com essa geração aos poucos, né, acertando no formato, né, estando em diferentes canais, eu acho que é um pouco da receita aí. E eu acho que tem um que é mais, que é sobre quem está comunicando essa educação financeira. Então, o Vitor e o Gabriel, que são influenciadores, né, e produtores de conteúdo no YouTube, eles ganharam a primeira grana deles muito cedo. E era aquele perfil sem educação financeira. Então, eles aprenderam isso na prática, na marra. Então, eles conseguem comunicar com uma certa autoridade, né? Por quê? Porque a galera idolatra eles, são fãs, né? Então, é diferente de você botar uma comunicação fria, né, e você ter um apelo emocional ali quando você vai comunicar isso, né? Não vou falar que é um assunto super interessante para todo mundo. Para algumas pessoas é super interessante, para outras pessoas, cara, que só quero saber o básico. Mas quando você coloca uma figura ali de um produtor de conteúdo, né? E aí é desde a forma de comunicar, iluminação, formato, tudo isso potencializa muito, assim. Eu acho que muito legal disso, só completando sobre idade, é que eu ouço de muitos pais como eles fazem isso. Então, uma das histórias de educação financeira em casa que eu mais ouvi é o pai dar uma grana pro menor e aí pro filho, né? Então, independente da idade que seja, quando ele sente que já tem essa necessidade, então isso vai a primeira resposta de qual idade? Assim, depende quando é o primeiro contato dele com grana. Assim. Então, nesse momento, é o momento que você tem de educar, né? Então, edificar essa noção financeira. Os pais, que eu ouço bastante, é o filho guardar um caderninho, como se fosse um extrato. Que é basicamente tudo que você gasta, você vai anotando, e no final do mês, ou da semana, os pais sentam junto com o filho e começam a vamos juntar aqui por categoria. Você está querendo comprar um brinquedo ou alguma coisa? Aonde você gastou mais aqui? O que você precisava? Então, só de ter essa contabilidade e o filho ou a filha se sentirem nessa... Cara, eu gastei nessas coisas. Eu entendi como foi meu padrão de gasto. Onde você poderia guardar aqui para você ter o seu brinquedo? Porque eu não vou te dar extra, você já teve isso. Essa noção de como se fosse realmente contabilidade já ajuda muito. Então, isso acontece às vezes com crianças de 10 anos ou com crianças de 5. Isso depende muito também da casa, né, da família. Então, isso de questão de idade tem que ser adaptado, dependendo das realidades e dependendo também de quem está aprendendo. Mas o mais legal é como a gente consegue também aplicar essa mesma prática que eu uso de vários pais também no mundo digital, que é o extrato, que é anotar, que é como você consegue acompanhar e depois perceber no final do mês, caramba, gastei isso. Tenho que controlar para o mês seguinte. Essa noção desde cedo virada na cabeça das crianças já é muito interessante para você montar a longo prazo essa noção de educação financeira. É isso que eu vejo tanto valor no produto de vocês, ter essa noção de controle, você conseguir ter esses dados propriamente ditos. Eu já tentei, quando eu era moleque, eu já tentei fazer fazer um livrinho com todas as minhas anotações. Aí eu esqueci, eu comprava a Coca-Cola na esquina e eu esquecia de anotar. E agora ter isso fácil, a tecnologia ajudando, eu acho que você consegue ter muito mais exatidão nos seus gastos, ter uma noção completa de tudo que você está gastando e, claro, conseguir colocar os pais na jogada, na conversa, trazer uma proximidade um pouco mais... Essencial. Que é essencial, exatamente. A gente tem um professor na casa, o professor Alexandre Cabral, tem alguns programas aqui na nossa programação. Um abraço para o professor Alexandre Cabral, um querido da nossa equipe. E ele é professor desde sempre, né? Então ele tem essa conversa com as filhas dele, são gêmeas, e já é avançada, assim, fala, cara, a gente tá no shopping, eu sou acionista de uma empresa específica, eu falo, filha, tá vendo aquela empresa? A gente tem um pedacinho bem pequenininho dessa empresa. Tá vendo que tá lotada? Isso é bom pra gente. A gente pode ter ali, ó. A gente pode ganhar um dinheirinho no final do mês com o tanto de vendas que essa empresa fizer. Ah, pai, então vamos comprar só nela. Então a gente vai gastar muito dinheiro nela. Então tem que ir em etapas, ganhando um pouco desse entendimento. Mas eu acho que é um caminho muito... Ele não é fácil, não é um caminho óbvio, mas a gente colocando cada vez uma pecinha ali no tabuleiro, a gente consegue montar um esquema de educação financeira que funcione para quem está nos assistindo, para quem está usufruindo do produto de vocês. Um abraço para Alexandre Cabral, que abre muitas portas para muitos pais por aí. Tem um programa, inclusive, só para educação financeira de crianças. Então, um abraço para você e para suas ideias que são maravilhosas, sempre muito bem recebido aqui na nossa programação.